Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Fiagro EGAF11 ou EGA-F11. O vídeo hoje é especial, nós vamos falar de alguns destaques do ano de 2023 e vamos falar também aqui do resultado de 2023, bem como toda a nossa conjuntura macro e agro que a gente acompanha aqui no fundo. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá Bruno, olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, um ótimo ano de 2024, espero que seja um ano de tanto crescimento e tão valioso como foi para nós o ano de 2023 com o EGAF11. E eu já quero começar de cara perguntando para o Bruno, pedindo para o Bruno falar um pouco sobre os destaques de 2023, que foram muitos. Nós tivemos follow-on, nós tivemos excelentes rendimentos, nós tivemos muita segurança. Fala um pouco para o nosso investidor, como é que foi, quais foram os principais destaques do ano na opinião do diretor da gestora? Perfeito. Eu queria falar dos resultados que a gente entregou aqui no nosso fundo em 2023, tá? E não sou nem eu que vou falar, eu estou trazendo aqui resultados aqui do ranking da Quantum, tá? Vou falar um pouco do ranking da Quantum e falar como é que a gente está relativamente posicionado. Vou começar assim, depois eu falo de alguns outros destaques aí de 2023, tá? Bom, vamos começar falando de liquidez, né? Liquidez foi um ano excepcional para a gente, né? A gente começou fazendo, né, uma liquidez ali em torno dos seus 200, 300 mil reais dia, né, nos últimos 30 dias, e a gente encerrou o ano com uma liquidez acima de R$1 milhão. Então foi a primeira vez, né, que o fundo, né, superou, né, R$1 milhão. Então aqui é uma enorme satisfação a gente trazer esse resultado aqui para você. Se você nos acompanha aqui há algum tempo, né, nos últimos meses você deve ter visto que estava em 800, 900, 700, 800, estava ali beirando R$1 milhão, mas ainda não tinha superado, né, essa barreira, né, de R$1 milhão de liquidez média diária dos últimos 30 dias, né? Ou seja, uma liquidez de 1 milhão. Né, no início do ano, os próprios investidores, né, eles traziam essa preocupação com liquidez, então resolvido o assunto liquidez. Resolvido o assunto liquidez. Então, esse eu acho que é um grande destaque, a gente está bastante satisfeito, né, com essa liquidez. R$1 milhão é um número, né, muito interessante de liquidez, que permite o investidor entrar, sair, dar um pouco mais de tranquilidade de que o fundo, de que o fundo vai girar e que numa necessidade ele consegue, né, sair da sua posição. Então isso eu acho que é um destaque enorme aqui para a gente passar. O outro destaque que eu quero trazer aqui é sobre dividend yield, né? Dividend yield é uma métrica que, né, os investidores, né, seguem muito de Fiagro, né? Basicamente é o que pagou de dividendos dividido pelo preço do mercado secundário. É uma ideia, né, um cálculo ajustado ali rápido de retorno do fundo, tá? Então, dividend yield é dividendo dividido pelo preço da cota, com isso você tem uma ideia ali de retorno do fundo. Nós fomos o segundo em 2023. Só que vale um disclaimer, né? Eu não vou falar o nome do primeiro, mas vale um disclaimer, né? O primeiro colocado de dividend yield, né, o único fundo que nos superou em dividend yield, que nos superou nessa métrica de dividendos dividido por preço, que é uma métrica de rentabilidade, foi um fundo que nos últimos, né, meses do ano, né, a sua cota despencou porque teve alguns problemas internos no fundo. O preço desse fundo, inclusive, bateu R$75. Então, não vou mencionar quem é, porque acho que não vale a pena, mas você vê lá, dividendo dividido pelo preço. Enquanto fácil, desse fundo, o primeiro fundo estava dividido por 75, o nosso estava dividido por 100, o nosso denominador era mais alto. Então, nós fomos sim o segundo, né, por esse ranking, mas quando você ajusta por essas imperfeições que essa métrica traz, eu diria que na métrica ajustada de dividend yield, a gente acabou sendo o primeiro, né, do ano de 2023. Então, acho que isso é bastante interessante, para comemorar bastante, tá? Preservando o valor da cota, é melhor continuar em segundo. Sim. Preservando o valor da nossa cota. Se é fazer em primeiro, perdendo o valor da cota, a gente quer continuar segundo. Não, exato. Nossa cota permaneceu estável ali, né, entre 98 e 102 ali ao longo do ano, bastante ali concentrado, né, no 100. Tá? Ou seja, a gente teve uma cota bastante estável e o único fundo que nos superou nessa métrica foi um fundo que, na verdade, teve alguns problemas e o valor da sua cota caiu, né? A cota acabou pagando o preço por essa queda, só que nessa métrica,
né, infelizmente nem toda métrica é perfeita, você tem que conhecer as limitações da métrica, né, você reduz o denominador e com isso você acaba aumentando a métrica para esse tipo de fundo. Inclusive esse fundo teve rentabilidade, né, no ano negativa, né, óbvio, se ele caiu para 75, né, se ele estava 100 caiu para 75, só nisso aí já dá 25% de rentabilidade negativa. Quando você olha a rentabilidade secundária desse fundo, né, dividendos, mas a rentabilidade secundária foi negativa. Mas nessa métrica dividend yield ele é o primeiro, mas quando se ajusta a gente acaba passando para o primeiro, então acho que isso é uma enorme satisfação. Além disso, em dividendos, né, nós fomos o fundo que no regime caixa mais pagou dividendos em 2023, está no regime caixa. Nós pagamos em regime caixa, né, ou seja, dentro do ano de 2023 o que efetivamente foi pago foi R$19,20, tá? Isso foi no regime caixa. Tá? E aí, óbvio, né, até para não enganar você investidor, né, a gente sempre olha também o regime e competência, porque, lembrando você, quando eu pago, né, o dividendo em janeiro, ele é referente a dezembro. Quando eu pago o dividendo em fevereiro, ele é referente ao mês vencendo, ao mês que passou, né, que no caso de fevereiro, janeiro, e assim por diante. Tá? Lembrando para vocês que em 2022 o nosso fundo ele era trimestral, então o rendimento que eu paguei ali em janeiro era referente ao último trimestre de 2022. Então realmente foi referente a 3 meses, foi um número bastante expressivo, né, lá da ordem de seus R$4,20, se eu bem me lembro. Né, e aí isso, no regime caixa, a gente acabou ficando bastante elevado, porém, no regime competência, a gente alcançou R$16,18, né, ao longo do ano, que é uma marca, né, bastante interessante. Nós fomos o terceiro, no regime competência, nós fomos o terceiro fundo em pagamento de dividendos. Lembrando que a nossa tese, à luz da tese dos outros fundos que estão por aí, é uma tese que nós julgamos e reputamos, já é a nossa opinião, mais segura do que a dos outros fundos que estão por aí, principalmente a dos dois fundos que nos superaram. Tá? Então teve 2 fundos que ficaram à nossa frente nessa métrica de dividendos, mas que tem um pouco mais de risco para conseguir entregar um pouco mais de dividendos. Então o terceiro, acho que foi bem bacana também esse resultado. No que tange a negociação, nós ficamos em top 10 dos fiagros negociados, então nós configuramos entre os 10 fiagros mais negociados, né, do Brasil, o que é bem interessante. Hoje a gente deve ter ali da ordem de 40 fiagros ali listados em bolsa, nós estamos ali no top 10, ou seja, uma marca também bastante interessante. E algo que eu queria passar aqui para você, investidor, nós fechamos, né, o ano com R$309 milhões de patrimônio líquido, né, no nosso fundo. E aí eu queria só recapitular aqui para você tudo que a gente, né, comprou e vendeu aqui ao longo do ano. Só para vocês terem uma ideia, nós compramos R$257 milhões em papéis, né, ao longo do ano. Nosso fundo tem um PL de R$309 milhões. Tá? E nós vendemos apenas R$36 milhões, né, no mercado secundário. Lembrando que essas vendas são vendas parciais, geralmente com compressão de taxa, para, né, melhorar a gestão para você e melhorar a rentabilidade para você. Quando eu vendo com compressão de taxa, eu gero, né, um resultado adicional para o fundo. Então fizemos 257 milhões em compra, 36 milhões, né, de reais em venda. Então foi um ano bastante, né, agitado aqui para a nossa gestão. Bom, esses são os destaques que eu queria trazer aí para os nossos investidores, Antônio. Que bacana, Bruno. Parabéns pelos resultados de 2023. São realmente destaques animadores. Eu não tenho dúvida que os investidores eles apreciam muito essa relação resultado, mas também com segurança, que foi o que efetivamente foi entregue em 2023. Bruno, mas nós tivemos a divulgação do último dividendo referente a esse mês que nós estamos gravando o vídeo. Como é que foi? Fala um pouco, por favor, agora deste rendimento deste mês especificamente. Perfeito. Dezembro foi um mês também bastante interessante. Nós pagamos o equivalente a CDI mais 4, tá? Pagamos R$1,18, tá? R$1,18. Foi um mês de 20 dias úteis. Você vai ver que o rendimento agora ele deve cair ligeiramente, porque a Selic está caindo, o CDI está caindo, e os papéis que compõem o fundo, como você que já nos acompanha aqui sabe, são todos indexados a CDI mais. Então, com o CDI, né, caindo, né, a tendência é que esses rendimentos, né, caiam. Mas caiam um pouco, né, e ainda sejam bastante atrativos, né, vis-a-vis outros tipos de investimento que tem por aí. 1,18 ainda é, né, um rendimento bastante atrativo, ou seja, equivalente a CDI mais 4. Muito maior que poupança, muito maior que a maior parte dos fundos, sejam multimercados, sejam fundos de ações, sejam outros fundos aí, entregaram aí ao longo de 2023. Tá? No acumulado, né, fizemos 16,18, como eu tinha mencionado, né, então foi R$16,18, equivalente a CDI mais 4,33, ou seja, superamos a nossa meta. Nosso objetivo é CDI mais 4,
A gente, né, veio rodando, né, acima disso, né, ao longo do ano e finalizou e fechou em CDI mais 4,33, tá? E desde o início a gente já, basicamente, já pagou para vocês investidores, né, quem está com a gente aqui desde o início, R$34. R$34,01, né? Não vamos esquecer do 1 centavo. R$34 líquido de IR, né? E 1 centavo líquido de IR. Então quem entrou com a gente lá no IPO pagando R$100 já teve 34% do seu capital integralmente, né, devolvido, né, líquido de IR. Lembrando que o fundo tem 2 anos de vida, completou 2 anos de vida, né, agora. Tá? Isso é equivalente a CDI mais 5,28. Tá? Então, assim, realmente é uma performance que eu diria que é bastante interessante quando você compara, né, com outros investidores. Tá? Avançando um pouco, né, uma outra coisa assim, que foi destaque, que eu acabei não mencionando ali na sessão de destaque, foi o número de cotistas. Né? Nós fizemos, né, 2 ofertas esse ano. Essa última oferta nós tivemos mais de 4.000 cotistas novos ali subscrevendo, e isso obviamente elevou bastante o número de cotistas. Né? De novembro, né, eu estava com 8.786 cotistas e em dezembro eu fechei com 12.574. Basicamente essa diferença são os cotistas que entraram na oferta e mais os cotistas que entraram organicamente ali no secundário, mas majoritariamente essa grande diferença da oferta. Como eu converti, né, todos os recibos, tá, do EGAF, né, quem tinha EGAF 13, quem tinha EGAF 15, eu converti no mês de dezembro, né, no 10º dia útil de dezembro. Né, então, quem era recibista passou a ser cotista e é por isso que esse número, né, aumentou aí sobremaneira. Então, foi de 8.700 para 12.500, 20 vezes em relação a quando a gente iniciou o fundo, que eu tinha só 613 cotistas. Agora estamos com mais de 12.500 cotistas, que né, é bastante interessante. E um outro destaque que eu acho que vale a pena fazer também, que eu acabei não mencionando, no fim dessa oferta, né, a oferta encerrou em dia 8 de novembro, tá? Só lembrando para você, né, investidor. No final de novembro a gente estava com o fundo 80% alocado, né, e agora a gente está com o fundo 92% alocado. Basicamente, né, o que eu tenho de caixa ali é basicamente o que eu preciso manter para pagar dividendo para vocês mensalmente aí ao longo do tempo. Então, eu considero que o fundo está agora integralmente alocado, como a gente tinha sinalizado anteriormente. Né? A gente ia levar no máximo até o final de dezembro para alocar, e de fato foi o que aconteceu. Né? Até o final de novembro eu estava 77% alocado e até o final de dezembro 92% alocado. Eu realoquei a parcela remanescente. Então, tudo que a gente recebeu na oferta, né, os 123 milhões de reais, já estão integralmente alocados. A parcela que eu posso alocar, sem comprometer, obviamente, né, o pagamento de rendimento para vocês. Tá? Isso é importante. O dinheiro parado não gera resultado. E a performance, Bruno? Fala um pouco para o nosso investidor sobre a performance do fundo. Perfeito. Né? Então, a performance, eu gosto sempre de falar de 3 tipos de performance, né? A performance, né? A rentabilidade do mercado secundário, né? A rentabilidade contábil do fundo, né? Que se não houvesse mercado secundário, o que o fundo entregaria, né, para você, né, investidor, tá? E o resultado por cota do fundo, que você pode comparar um pouco com o dividendo que foi pago para ver o que o fundo está gerando naquele mês de resultado de fato, e é comparável ali com o dividendo. Bom, no secundário, né, 1,38%, tá? Então, né, entregamos 1,38% contra um CDI de 0,89%, isso é equivalente a CDI mais 6,25%. Então, o secundário foi muito forte nesse mês de dezembro. Não só a variação de preço e mais o pagamento de dividendo, né? O que entra nessa métrica do secundário, acho que é importante falar, variação de preço, né? O fechamento de dezembro contra o fechamento de novembro em termos de preço, e eu incluo o dividendo que foi pago, né, entre, né, esse fechamento de novembro e o fechamento de dezembro. Ao fazer isso, né, e calcular o retorno, né, foi um retorno de 1,38%, equivalente a CDI mais 6,25%, retorno, né, bem interessante. No ano, fechamos com 17,66%, equivalente, né, a CDI mais 6,25% também, tá? Ou seja, também foi um número, né, bastante interessante. E desde o início a gente está com 39,08% de rentabilidade no secundário, que é uma rentabilidade bem interessante. Para 2 anos de fundo, né, 39% de rentabilidade, lembrando que é líquido, né, de imposto de renda. Nada mal, hein? Nada mal. Né? Então essa é a métrica do mercado secundário que eu gosto de falar. Vamos para resultado contábil, que é o resultado, né? Eu pego o resultado dos ativos do fundo, deduzo as despesas e chego no resultado líquido, né? Que você, cotista, né, faz jus. Tá? Então esse resultado, né, em dezembro foi de 1,30, né, um pouco inferior ali ao do mercado secundário, que teve alguma variação de preço, além obviamente da variação da carteira, equivalente a CDI mais 5,18, também bastante, né, interessante.
No ano foi 19,05%, ou seja, quase 20%, né, no ano, né, foi uma carteira que rentabilizou bastante aqui para a gente, tá? Equivalente a CDI mais 5,39. E desde o início a gente fez 45,69, equivalente a CDI mais 6,91, ou seja, o fundo vem performando muito bem, né? De qualquer ângulo que você olhe, mensalmente ele vem performando bem, quando você olha no ano ele vem performando bem, quando você olha desde o início ele vem performando bem, com consistência, com estabilidade. É isso que eu acho importante. A cota tem estado estável, os rendimentos têm vindo estáveis, a gente vem conseguindo pagar, né, o CDI mais 4 e eventualmente até acima do CDI mais 4, né, os resultados vêm, né, performando sempre ali, né, no mesmo patamar, e com isso a gente vem conseguindo, né, entregar esse resultado interessante para você com consistência, né, não só entregar um bom resultado, mas um bom resultado com consistência. Não adianta nada cair, daqui a pouco subir e entregar o resultado, senão vira fundo de ações, não é Sim. O que a gente quer aqui. O que a gente quer aqui é um resultado ali com consistência, né? A gente sabe que vai ter pequenas oscilações ali, porque é um fundo listado, portanto são pequenas oscilações em torno de uma tendência de crescimento da rentabilidade, né? O que nos dá uma enorme satisfação. Era isso que a gente tinha como objetivo e a gente está conseguindo, né, atingir esse objetivo. E para fechar, resultado por cota, mês de dezembro fizemos, né, 1,12, tá, de resultado, né, por cota. Tá? Nós usamos um pouco do resultado retido, porque pagamos 1,18, né? Como falei na sessão de rendimento. Se eu paguei 1,18, eu só gerei 1,12, usei 6 centavos aqui do resultado retido, que é um pouco, né, o que a gente faz aqui para você. Tem meses que a gente ganha um pouco mais, tem meses que a gente ganha um pouco menos, e aí, mas na média a gente vem conseguindo, né, superar o CDI mais 4, e aí quando eu ganho um pouco mais eu retenho o resultado, quando eu ganho um pouco menos, né, eu distribuo esse resultado retido de tal forma que eu consiga gerar esse resultado consistente e estável para vocês cotistas, para que seja aquele salário mensal, aquela renda adicional que você possa contar todo mês. Tá? Então, bom, de resultados foi isso, Antônio. A gente está satisfeito com a performance no ano, com a performance no mês, né, com essa estabilidade da performance, né, e a gente queria passar isso aqui para o cotista. E o EGAF11 ele já não é mais um fundo novo, né, Bruno? Já são 2 anos de fundo, e com estabilidade, com entrega, ou seja, não é mais uma aposta, é um fundo absolutamente consolidado. E que bacana, é só que esses resultados todos, tanto os destaques como o resultado do mês, nada disso vem por acaso. Isso tem muito trabalho, isso tem muito cuidado, isso tem muito olhar de investidor, que é o que a gente faz aqui. A gente se preocupa com o investidor, com o pequenininho, do mesmo jeito que se preocupa com o grande. E isso tudo é feito através de atos de gestão bem tomados, bem consolidados. Então eu peço para você trazer para nós um pouco sobre os atos de gestão, o que foi feito para que esses resultados pudessem ter sido entregues dessa forma. Perfeito, Antônio. Essa pergunta é super importante, até para gerar transparência aqui no que a gente faz aqui para o investidor, que é algo que a gente preza muito, né? Esse é um dos motivos da gente fazer esse vídeo, inclusive, né? Bom, nesse mês de dezembro, né, nós, como eu mencionei para vocês, nós alocamos mais o fundo, né? Nós terminamos a alocação da oferta do fundo. Então nós eu tinha 28 papéis no início do mês e o fundo foi para 30 papéis, tá? Então fechamos o mês de dezembro pós-oferta, né, tendo alocado em 30 papéis. Então, né, a gente tem bastante diversificação hoje dentro do fundo, tem 30 papéis lá dentro, né? Com esses papéis adicionais que entraram no fundo, esses 2 adicionais, eu estou agora espalhado não mais por 12 estados, mas por 13 estados, então aumentamos nossa diversificação regional, que gera um fundo, né, mais seguro ainda. Quanto mais diversificado, né, melhor. Do ponto de vista de cultura, a gente sempre teve diversificado e continua diversificado, né? São em torno de 18 a 19 culturas ali atendidas, né, por essas revendas, que são os tomadores, né, desses CRAs do fundo, né? E algo que vem crescendo também, conforme a gente vem alocando, tá, mais ativos, né, no fundo, sejam CRAs, seja fundos, o número de recebíveis que são cedidos fiduciariamente para o fundo, que majoritariamente são os recebíveis dos produtores, né? Lembrando aqui a tese de investimentos, acho que para o nosso cotista, para o nosso investidor, para o nosso diletante, o nosso fundo é um fundo que investe na cadeia de insumos. Então eu dou um empréstimo para um participante da cadeia de insumos, geralmente uma revenda, né, ou uma cooperativa, e ela me entrega como, né, garantia disso a cessão fiduciária dos seus recebíveis, cessão fiduciária do seu faturamento. Então ela me entrega o faturamento dela. Esse faturamento cai dentro do fundo, né, ou dentro do CRA. Então primeiro vem para mim, eu recolho o que é da minha, né, o que é meu, né, digamos assim, pelo acordo que a gente fez com a cooperativa, né, e com as revendas,
clientes, né, e depois, né, distribuo para ela a parcela remanescente desses, solto a parcela remanescente desses recebíveis. Então, o que foi cedido fiduciariamente para esses 30 papéis que estão hoje dentro do fundo foram 37.020 produtores, clientes dessas revendas, clientes dessas cooperativas. Ou seja, acaba sendo um fundo, né, bastante pulverizado. Apesar de eu ter 30 nomes lá, né, são 30 revendas, são 30 cooperativas, mas ela me entrega uma carteira de seus clientes, né, de recebíveis, que são o seu faturamento, que tem lá 37.020 produtores. Então, a gente diz que ele é um fundo, né, que ele não só é diversificado, né, em papéis, né, em CRAs, em FDICs, como também na pulverização dos seus recebíveis. E quanto mais pulverização, para quem acompanha investimentos há mais tempo sabe que é um fundo menos arriscado. Então, por isso que a gente reputa que a nossa tese aqui é muito pouco arriscada, o risco eu diria que é virtualmente zero, tá? Porque o que a gente faz aqui? A gente dá esse empréstimo, né, para essas revendas, para essas cooperativas, né, recebe essa cessão fiduciária de recebíveis como garantia e eu só compro a cota sênior, né, desses papéis, geralmente com 30% de subordinação. Então eu tenho lá 30% de subordinação, tenho recebíveis que tem uma razão de garantia de 120, ou seja, um excesso de colateral de 20%. Pego 30% da subordinação, mais o 20% desse excesso de colateral, somo os dois, 50%. Eu tenho 50% de colchão, ou seja, esses recebíveis que a gente recebe vão caindo dentro da estrutura, seja do fundo, seja do CRA, vão monetizando. Tá? Se eu não tiver 50% de inadimplência, eu recebo tudo integralmente. Isso eu estou pensando aqui no principal. Mas ao longo da vida do fundo, né, eu só recebo pagamento de juros. O principal eu só recebo no final. Né? Nossos papéis geralmente aqui são bullets. Então eu recebo pagamento de juros, né, mensal, né, ou semestral, ou anual. Tá? E o principal, né, no final. Basta que eu tenha 10 ou 20% de adimplência para conseguir receber, né, esses juros desses CRAs e conseguir pagar vocês investidores. Então acaba sendo, né, uma tese, né, bastante segura, uma tese que para pagar ao longo do tempo até chegar no principal, basta ter 10 a 20% de adimplência, dependendo se o papel é semestral ou se o papel é anual, e quando tiver o pagamento do principal, basta que pague 50% desses recebíveis para que eu, cotista sênior, seja do fundo, seja do CRA, receba integralmente e não fique nada para trás. Então a gente julga, né, reputa que é uma tese, né, bastante interessante, tá? É uma tese de crédito, mas é uma tese muito segura, né, que tem muito colchão, tá, para conseguir absorver potenciais pequenas perdas que possam vir a ter ali na carteira de recebíveis aí dessas revendas. E nós, fundos, né, precisa ter uma perda gigantesca, ou seja, um evento apocalíptico para conseguir bater, né, na nossa cota sênior, que é o que a gente compra, né, nesses papéis. Então acaba sendo, né, uma tese bastante segura. E a gente vem aumentando esse nível de segurança porque a gente vem aumentando, né, esse número de produtores que são cedidos fiduciariamente para o fundo. Então era 35 mil e agora passou a ser 37 mil. Tá? Com relação à concentração desses papéis, né, o papel que tem maior concentração, um papel que a gente gosta muito, né, que tem 8,92% de concentração, que foi nativa, tá, que a gente comprou. O segundo maior de maior concentração é Cotribá Cargill, né, uma cooperativa do Rio Grande do Sul, que a gente gosta muito, tá, num papel que foi feito, né, inclusive com a ancoragem da Cargill também, tá? Então tem um nível de segurança, né, adicional por a Cargill estar ancorando também essa operação. Esses são os papéis que a gente tem maior concentração, 8,92 e 8,5, tá? Mas são papéis que a gente tem bastante conforto, tá? E a partir daí eu começo a ter 5, 4, 3, 2, 1, 0 alguma coisa por cento de concentração, tá? Nos outros papéis, tá? Em dezembro ainda fizemos 65 milhões de reais em compras, né, para terminar, né, a oferta, perfeito. E aí, o que a gente fez? A gente basicamente comprou 7 papéis, tá, em dezembro. Vários desses foram reforços de exposição que a gente já tinha, tá? Então 5 deles foram reforços de exposição e 2 foram novos. Tá? Os que foram reforços de exposição foi Café Brasil, Techplant, Agrodinâmica, Coopernorte e Supply, que eram papéis que a gente tinha no fundo e a gente teve a oportunidade de trazer um pouco mais de exposição para esses papéis, mas mantendo níveis, né, de exposição bastante, né, baixos. Tá? E de exposições novas, o que a gente trouxe foram duas novas, né, revendas, que foi Nativa e Pantanal. Foi uma nova operação de Pantanal e uma operação de Nativa, com isso chegando a nossa alocação
participação ali de 92%. Tá? No mês de dezembro também a gente vendeu 3 milhões de reais em papel, né? Ali sempre com aquele espírito de entregar um pouco de compressão de taxa nessas vendas para que a gente traga mais resultado aqui na carteira para o investidor. E teve né, em dezembro não teve liquidações de nenhum papel dentro do fundo. Dezembro é um mês, assim como junho, tá? É um mês que tem uma concentração de pagamento de juros dos nossos papéis enorme. A maior parte dos nossos papéis são pagamentos semestrais, que pagam em junho e pagam em dezembro. Tá? Eu tive 17 pagamentos de juros, né? 17 papéis que pagaram juros em dezembro. Tá? Foi um total de R$ 3,96 por cota, tá? De pagamento, tá? De juros, tá? Ou 12,4 milhões de reais. Então, em dezembro eu ainda recebi 12,4 milhões de reais adicionais aqui para gente, né? Pra gente alocar, e mesmo assim a gente está 92%, né? Alocado. Não só o da oferta, como esses pagamentos de juros a gente também alocou, porque nem tudo a gente distribuiu, né? Que 12,4 milhões equivale a 3,96 por cota. Como eu mencionei para vocês, a gente distribuiu 1,18. Essa parcela remanescente, obviamente, a gente tem que alocar para a gente continuar tendo, né, rentabilidades interessantes. Com isso, né, com essas ações, a gente encerra, né, o ano com 309,4 milhões de PL, quase 310 milhões de reais de PL. Tá? Nossos papéis têm rentabilidade média ali de CDI mais 4,85. 90% dos papéis, né, são de cota sênior, tá, com 30% de subordinação naquela tese de revendas, e eu tenho 10% de papéis cota única, que é uma tese oportunística que a gente já mencionou aqui, né, para vocês, que a gente traz quando não é do segmento da cadeia de insumos e a gente vê um papel interessante, com muita garantia real, né, e com uma yield interessante, a gente acaba trazendo, né, para dentro do fundo, sempre limitado a 20%. Hoje, né, a gente está com 10% de participação nessa tese alternativa mais oportunística. Né. Encerramos, tá, né, o caixa, né, do fundo hoje está com 20 milhões de reais, né, aproximadamente, que é o caixa que eu preciso segurar para conseguir fazer frente ao pagamento de dividendos mensais para vocês, investidores, aí, ao longo do ano de 2024. Tá? Bom, com isso eu encerro aqui, né, o que a gente realizou de gestão no fundo, tá? Os destaques aqui do fundo, né, em 2023. E eu queria passar a palavra para você, Antônio, para você falar um pouquinho para a gente, né, do que aconteceu no cenário macro, no cenário agro ao longo de 2023, ao longo desse último mês. Fala um pouquinho para a gente, um pouquinho para os nossos investidores, nossos ouvintes aqui, como é que está o macro e o agro, por favor. Maravilha, Bruno. Então eu vou começar falando da questão da safra, que eu acho importante. Está todo mundo nesse momento que estamos caminhando para a colheita. Nós temos um panorama mais claro. Em primeiro lugar, pessoal, nós temos que ter ciência do seguinte: o ano de 2023 nós colhemos a maior safra da nossa história. E não foi um salto pequeno. Nós saímos de 275 milhões de toneladas para 320. Então veja que foi um salto imenso, que inclusive, se por um lado nós trouxe um crescimento de PIB de quase 16%, gente, qual é o país do mundo, qual é o setor, em que país do mundo, pode trazer China, pode trazer Singapura, pode trazer Índia, pega o país que quiser, me traz um setor desses países que cresceu 16% em 2023. O agro brasileiro cresceu isso. Então é natural que após um crescimento desse tamanho, um PIB desse tamanho, nós tenhamos alguns problemas de crescimento. A logística foi um grande problema de crescimento de 2023. O Brasil, você sabe, né? Não terminou as obras da Copa. Então, como é que dá conta de atender às necessidades de um setor que traz um crescimento de 16%? Como isso não acontece, é natural que no ano seguinte nós não tem como manter esse ritmo. Primeiro, porque não tem logística. Mas segundo, porque o clima ele não funciona como na indústria, né? Que tem um telhado e é só ir apertando o botão de acordo com a demanda do mercado. Na agricultura, nós temos o fator clima muito importante. Ah, tem laninha, tem El Ninho. Gente, isso sempre teve. Isso tem. E assim, ó, vai continuar tendo. Então, essas variações de safra por conta de questões climáticas, elas são absolutamente parte da equação. 2023 foi um ano que nós tivemos uma excelente safra na maior parte do Brasil. Mas o Rio Grande do Sul foi um ano que não teve uma boa safra. Por exemplo, 2024, o Rio Grande do Sul vai ter uma excelente safra comparado ao que teve lá em 2023. Agora, os demais estados do Brasil, comparado ao que tiveram em 2023, vai ser um pouco menos. Isto é absolutamente
parte do negócio. Por isso que nós temos uma preocupação aqui em espalhar o risco das operações no território, porque o Brasil é um país imenso, é impossível não ter um problema aqui ou acolá, porque nós somos um país muito grande. Então a safra 23 ela foi uma safra absolutamente recorde. Agora, a safra 24 não é isso que deve acontecer. Nós deveríamos ter uma queda. O último relatório da Conab está falando em 306 milhões de toneladas. Nós acreditamos que essa produção poderá ser menor ainda, ali na casa de 299, 298, 297. Sinceramente, nós estamos trabalhando aqui na Ecoagro com uma perspectiva mais baixa, até porque estar preparado para um cenário pior é sempre mais prudente do que o excesso de otimismo. Então nós estamos trabalhando com a possibilidade de perdermos os 300 milhões nesse ano, porque uma perda de 4,5% nos parece muito pequena quando nós estamos comparando com uma base do ano passado que é enorme e à luz dos problemas climáticos que nós tivemos esse ano. Bom, mas isso quer dizer que então que o mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar, gente, não vai. Nós tivemos problemas ali em novembro, nós tivemos alguns problemas no início de dezembro, mas como nós falamos no vídeo anterior, do mês anterior, olha, as perspectivas climáticas a partir de agora são todas elas positivas, e foi isso que aconteceu. Nós voltamos a ter chuvas regulares no território brasileiro. O que perdeu, perdeu, mas pelo menos nós paramos de perder, o que é uma questão muito importante. Bom, mas Antônio, eu vi um vídeo na internet que mostrou um produtor lá numa determinada região que ficou 30 dias sem chover. Gente, o Brasil é imenso. O que acontece com um produtor não necessariamente expressa a realidade do Brasil inteiro. Ano passado mesmo, que foi uma safra espetacular, nós poderíamos ter achado também produtores que tinham problemas. Isso faz parte da equação e nós temos que entender isso com a naturalidade e dar o peso correto. Por outro lado, eu quero prepará-los para uma queda de preço que vai vir. Nós já estamos preparados para ela. Os preços das commodities devem cair no Brasil agora nos próximos meses. E nós... mas Antônio, não está tendo perda, como é que vai ter, o preço não deveria subir? Exatamente, as perdas não são grandes o suficiente para fazer com que a entrada da safra, lembra, nós temos época de plantarmos, temos época de colhermos. Quando nós colhemos, é uma tsunami de produção que vai ser vendida ao longo do ano, mas ela entra no mercado ali num intervalo de 2 meses e meio, 3 meses, entra toda a produção junta. Então tem uma oferta muito grande. Isso faz com que os preços naturalmente caiam. E as perdas que estão sendo observadas no Brasil, elas não são grandes o suficiente para fazer com que o preço suba numa entre-safra, como aconteceu em outros anos, principalmente perdas lá nos Estados Unidos, eram tão grandes que fazia com que o preço subisse em plena entre-safra. Não é isso que nós estamos esperando. Então, nós já estamos trabalhando com os próximos meses com um patamar de preço um pouco mais baixo, o que nós entendemos também como algo normal. Ter perdas na produção é normal. Ter sazonalidade de preço, normal. Só para você ter uma ideia, entre o pior preço da soja no ano e o melhor preço da soja no ano, média dos últimos 15 anos, se eu pegar o pior e o melhor, e fazer a média dos últimos 15, nós estamos falando de 28%. Se eu estou falando de milho, 39%. Ou seja, a volatilidade do preço dentro do ano é algo muito grande. Isto é assim nesse ano, foi assim nos passados, será assim nos próximos. O que cabe a nós é entender esses movimentos e organizar as operações de modo a mitigar risco. É isso que você tem que fazer. Agora, mudar a oscilação de preços dentro do ano, gente, isso não vai acontecer. Então, você que não tem tanta experiência com agro, fique tranquilo com essas oscilações de preço. Entenda, isso faz parte do negócio, isso faz parte do nosso business. E vindo aqui agora para as questões macro, Bruno, nós acreditamos que o ano de 2024 será um ano marcado por uma discussão fiscal bastante intensa, sobretudo quando comparado com o 23.
nós vimos, eu vou trazer aqui uma particularidade de quem participa do relatório Focus do Banco Central. Toda vez que você vai informar lá a sua expectativa, se você está trazendo fora do que o pessoal em média está trabalhando, alguns desvios, ele lhe avisa, dá um sinal amarelo, opa, você está aqui fora. Dependendo do valor, você não consegue nem colocar, tem que ligar lá para informar. E isso faz com que algumas distorções ocorram. Por exemplo, se você pegar a curva da expectativa para o resultado fiscal em 2023, ela chega lá em novembro e ela vinha bem depois ela despenca. Por quê? Porque o mercado perdeu a credibilidade em relação à real preocupação do governo com o fiscal. Isso está muito claro no gráfico, o pessoal vem acreditando, chega uma hora que desiste, olha, não dá mais, nós tentamos, nós queremos acreditar, nós queremos comprar a tese, mas vocês não estão cumprindo a tese que vocês mesmos propuseram. Então eu acredito que 2024 será um ano de discussão muito importante nessa questão fiscal, que tem desdobramentos sim no ritmo de queda da Selic, que é algo que interessa a você, porque afinal de contas nós pagamos aqui CDI mais 4. Estão pagando, o Bruno mostrou há pouco, estamos pagando mais do que CDI mais 4, mas a meta que ele está perseguindo é CDI mais 4. Então se cai o CDI, se sobe o CDI, afeta o seu resultado mensal. Então as questões fiscais, as preocupações fiscais podem mudar o ritmo de queda e o piso dessa queda. Então, muita atenção nas questões fiscais, nós aqui estaremos bastante atentos. Nós tivemos recentemente falas dos banqueiros centrais, dos membros do FED e do Banco Central Europeu, trazendo justamente uma preocupação com a avaliação do mercado. O pessoal está achando que vai começar a cair juro lá muito mais rápido do que eles estão dispostos a fazer. Inclusive, no momento que nós gravamos esse vídeo, estamos numa semana que os mercados caíram bastante justamente por essa mudança de expectativa, que para nós não é surpresa. Quem nos acompanha aqui nos vídeos e quem acompanha lá no nosso podcast, o AgroTalks, de toda segunda-feira de manhã, já está acostumado com isso. E o Brasil não ficou para trás. O relatório trimestral de inflação do Banco Central deixou muito claro, gente, olha só, nós estamos aqui baixando os juros, entendemos que estamos fazendo certo, no ritmo certo, mas estamos preocupados com as expectativas. As expectativas estão desancoradas. Nesse momento, elas estão em 3,9% para 2024, quando a meta é 3%. Então, ou seja, está todo mundo entrando numa rediscussão sobre o ritmo de queda dos juros no Brasil, o piso dos juros no Brasil e lá fora, quando vai começar essa redução dos juros e, consequentemente, o ritmo que será dado. Isso tem implicações no agro, tem implicações no custo do dinheiro, no CDI, tem implicações na taxa de câmbio. Então, é importante vocês estarem bastante atentos em relação a esses pontos, porque nós aqui vamos acompanhar tudo aqui de lupa e vamos trazendo nos próximos vídeos, Bruno. Maravilha, Antônio. Obrigado pelas suas palavras, né? Como sempre, com bastante sabedoria. Falou Obrigado. Um pouquinho aí do que aconteceu em 2023 no agro, no macro e um pouco das nossas perspectivas aí para 2024. Né? Com isso, né, eu queria agradecer a vocês, né, ouvintes, espero que tenham gostado da nossa performance aqui ao longo do ano, né? E venham com a gente também em 2024, acho que vai ser um ano também interessante, né? E a gente aqui tem a expectativa de continuar dando, né, uma boa performance ao longo de 2024 também e dos próximos anos, né, igualmente. Então, com isso eu queria, né, me despedir de vocês aqui e até o nosso próximo encontro. Obrigado.